queria agradecer então o convite para falar sobre o diagnóstico de vírus Zika. Eu vou falar só sobre o vírus Zika. Acho que depois vai ter outra palestra do José Eduardo Levi, que ele vai falar de todos os outros. Tá? Apertei o botão errado para começar. Então, a gente tem todos esses vírus que a gente tem ouvido falar ultimamente, que são envolvidos então com quadros febris, com rash, com artrite, febre hemorrágica, encefalite, malformações fetais, no caso do Zika, e síndrome de Guillain-Barré, também mais no caso do Zika. Bom, acho que vocês vão conversar, já se conversou, você vai conversar sobre isso. Então tem vírus das famílias Toga viridae, Flaviviridae, Bunia viridae, especialmente o Zika vírus, que a gente vai falar. E o maior problema do diagnóstico do Zika vírus é porque ele pode cruzar com outros vírus das mesmas famílias, os flavivírus, dengue 1, 2, 3 e 4, febre amarela e... bom, são os mais frequentes aqui no nosso país. O Zika, então, como eu já disse, é um flavivírus, tem duas linhagens diferentes, uma na África e outra na Ásia. Aqui a gente tem a partícula viral. Não sei se vocês já viram isso, capaz que vocês já tenham visto, mas vale a pena rever. É um vírus esférico, envelopado, RNA fita simples, mais ou menos 2.700 nucleotídeos. Aqui tem a partícula viral, envelope, duas proteínas, M, o dímero E, o núcleo capsídeo e o genoma que fica dentro. O RNA viral está demonstrado aqui embaixo, desculpa. E a gente tem então as diferentes proteínas estruturais e não estruturais. Os kits de PCR são feitos em geral ou com essa parte do genoma ou com outras regiões NS3, NS4, NS5. O Zika vírus tem um sorotipo e dois genótipos diferentes. Um sorotipo quer dizer que você detecta ele com todos uma sorologia capaz de detectar todos os vírus, não só ele, como os outros parentes dele, que a gente já falou, né? E tem dois genótipos diferentes, uma linhagem africana e uma linhagem asiática. Ele foi descoberto em Uganda, na floresta de Zika, em 1947, e depois foi descoberto em macacos, né? E depois tiveram alguns casos descritos em humanos, a partir de 1954, alguns casos já identificados na Nigéria. O Zika voltou a começar a ser falado no mundo quando ele deu, em 2007, um surto na ilha de Iapé, na Micronésia, e a partir daí ele se tornou um vírus bem conhecido cada vez mais, né? A principal forma de transmissão é a picada do mosquito, vetor Aedes aegypti, principalmente, ou Aedes albopicto. Até o dia 29 de julho de 2016, 11 países também tinham documentado transmissão sexual. Os reservatórios são em primatas humanos e não humanos, período de incubação de 3 a 12 dias e estima-se que 20% dos infectados que vêm desenvolver a doença. Em geral, pelo menos a doença sintomática é autolimitada, dura de 4 a 7 dias e foi considerado durante esse ano, entre 1 de fevereiro até a semana passada, uma emergência de saúde pública internacional. Para a OMS já não é mais considerado uma emergência de saúde pública internacional, mas com certeza para nós ainda é um grande problema. A gente vai ver o que vai acontecer no próximo verão. Bom, a epidemiologia do vírus está aqui mostrada. Ele começou então... Bom, aqui já é a parte final, a partir do momento que ele está na ilha de Iapé, que ele foi para a Polinésia em 2013, 2014 foi encontrado na Ilha da Páscoa, em 2015 no Brasil, e a gente vê um outro mapa aqui mais completo, contando com mais detalhes a história dele na África, em diferentes países onde ele foi isolado isso durante o século XX. E ele começou, depois ele foi aqui para a Indonésia, para a Polinésia Francesa, Ilha da Páscoa, e daí ele surgiu no Brasil, e do Brasil para outros países da América do Sul, inclusive chegando até ao sul da Flórida, no sul dos Estados Unidos. A transmissão dele é pelo Aedes aegypti, que significa o odioso, desagradável do Aedes, e aegypti, que veio do Egito, né? Então é
o mosquito, o principal transmissor dele, o vetor dele, surgiu na África, e da África ele foi para a Ásia e para as Américas. Em 1930 ele era frequente em grande parte das Américas, do norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos. Em 1962 ele foi praticamente extinto, ficou na Venezuela, no Caribe, um pouco no sul dos Estados Unidos, mas logo depois voltou, e em 2000 ele já estava frequente praticamente na mesma região onde ele era encontrado anteriormente. Aqui só mostrando, aqui são casos de dengue em todo o mundo. Onde tem mais dengue a gente vê a maior parte então na região equatorial, mas tem alguns casos em outros países da Europa, até do norte da Europa, onde ele poderia ser transmitido por esse outro mosquito, que é o Aedes albopictus, que está presente nessas outras regiões do mundo, e que seria um vetor em potencial para a transmissão do Zika vírus também. Bom, o Aedes aegypti, pelo menos ele é encontrado em todos os estados do Brasil, foi descrito em 1762, em 1818 teve o nome definitivo Aedes aegypti. A gente tem relatos de casos de dengue no país no final do século XIX, início do século XX. Ele se tornou um grande problema mais por conta da febre amarela urbana do que por conta de qualquer outra doença, né? E por causa disso, em 1955, ele foi erradicado do território nacional, mas a partir de 1967 ele já tinha retornado e retornou para ficar, né? Aqui está mostrando o ovo do mosquito, ele saindo a larva saindo do ovo, as fases evolutivas da larva. São 4 estágios iniciais em 2 dias, em 48 horas. Aqui já está mostrando a fase de pupa, aqui mostrando ele saindo da pupa, formando um mosquito novo, que vai então morder as pessoas e picar as pessoas, né, e transmitir os agentes, o dengue, o zika, a febre amarela, e todos aqueles outros, muitos daqueles outros vírus que eu coloquei no primeiro slide. Os ovos ficam viáveis por 1 ano. Aqui é um trabalho interessante, em que eles pegaram os ovos secos por 1 ano e colocaram água. Acho que esse é um trabalho que foi feito na Fiocruz. Muitos desses slides, apenas a parte de entomologia, consegui todos da Fiocruz. E depois de 10 minutos, os mosquitos, as larvas voltaram. Ou seja, depois de 1 ano secos, os mosquitos, os ovos são sempre ativos, né? Então esse é o grande problema aqui do nosso país, que é um país tropical, com muita chuva, e que é muito fácil juntar água, e que tem que se evitar de juntar água em todos os locais que a gente imagina, que a gente conheça, mas realmente é uma árdua batalha, porque é difícil você não ter um lugar com água no Brasil no verão, quando está chovendo bastante. Tem que se evitar ao máximo juntar água. Aqui são as diferenças do Aedes em relação ao Culex, que é o mosquito mais... Bom, que era, pelo menos, o mosquito mais comum, fica durante a noite, a diferença nos ovos. Enfim, agora parando de falar dos mosquitos e já passando para o vírus em si, esse é um trabalho do grupo da USP, do Paulo Zanotto, em que ele viu que observando os codons da NS1 do Zika vírus atualmente, ele observava que esse vírus estava mais adaptado ao ser humano do que o vírus que era anteriormente descrito. Isso poderia explicar por que a gente está tendo uma epidemia tão importante como não se tinha observado anteriormente. Isso é uma razão, tem outras razões, que ele chegou no Brasil, e o Brasil é um país que tem condições para o mosquito desenvolver, mas tem também condições de diagnosticar a presença dessa infecção. Então, talvez esse mosquito tenha uma presença ainda maior em outros países africanos, aí eu já não saberia dizer isso. Bom, um estudo que foi... Tudo do Zika é extremamente novo, tá? Então, um estudo do começo do ano, que a gente até já se considera até desatualizado um pouco, mas no começo desse ano, então,
eles descreveram as primeiras características genéticas do Zika presente no nosso país, um trabalho, uma colaboração internacional, mas com a participação do Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, especialmente da Bahia e do Rio também, né? Na Bahia foi onde foram descritos os primeiros casos aqui no Brasil. E eles tentaram descobrir de onde veio o vírus presente no nosso país. Isso é uma questão que é interessante. Fizeram uma análise filogenética das sequências virais, e a partir dessa análise você consegue ter uma ideia do tempo de diversão, de dispersão epidemiológica desse vírus. E eles compararam com 3 eventos que têm sido potencialmente associados com a transmissão do Zika no Brasil. Um seria a Copa do Mundo, um evento, acho que foi de atletismo, que teve no Rio de Janeiro, isso foi no ano de 2014, e a Copa das Confederações, que foi em 2013, e aí não se sabe quando que o vírus exatamente, mas por conta do trabalho deles, eles chegaram à conclusão de que os dados são mais favoráveis de que o vírus tenha vindo em um desses 2 eventos, ou a Copa do Mundo, ou esse evento de atismo. Esse evento de atismo tinha mais gente da região, de canoagem, sei lá, uma coisa assim. Desculpa, confundi a canoagem com o atismo. Tinha mais gente da região de onde o vírus era descrito, da Polinésia Francesa, por isso que ele é uma hipótese a considerar, mas acho que tudo isso é um assunto interessante para ser discutido também. Bom, não sei se vocês já falaram de tudo isso também de manhã, mas enfim, se não fica como revisão. Os primeiros casos de Zika foram descobertos, então, no Brasil, em Camaçari, pelo grupo do GUPIL, da Universidade Federal da Bahia, que ele tinha uma série de casos com febre, com exantema, e ele achou o vírus Zika em 7 desses casos. E a partir dessa época, na verdade, a gente já começou a montar o PCR de Zika lá no Hospital Albert Einstein, porque a gente já tinha tido a experiência. Bom, já tinha o dengue, já teve a experiência do chikungunya, e agora a gente já esperava que esse vírus fosse chegar, não esperava que ele fosse ficar tão famoso e tão dramático como ele ficou. Bom, logo depois já teve comunicações de transmissão autóctone do Zika vírus no Brasil. Esse é um trabalho aqui de Curitiba, com um grupo do Rio Grande do Norte, transmissão autóctone do vírus Zika no Brasil. E, então, o vírus está presente nos macacos, essa seria a origem dele, né? Lá na África, dos macacos, passou para o ser humano, pelos vetores, né? Pelos Aedes, e aí começou a transmissão interhumanos pelos vetores, e além disso foram descritos outros métodos de transmissão, tem até um acidental em laboratórios, mas isso não é epidemiologicamente tão importante, né? Mas foi bem descrito. Mas existe a transmissão por transfusão de sangue, transplantes de órgão, e a transmissão por via sexual e a transmissão perinatal, que esses são especialmente a perinatal, que é associada com microcefalia, que é o maior problema da infecção pelo Zika. Aqui é um outro trabalho do grupo do Paulo Zanotto, que ele encontrou, eu acho interessante, alguns macacos dessa espécie aqui, que eu não sei qual é, infectadas no estado do Ceará, mostrando então que, bom, que de fato infecta macacos. A gente tem macacos infectados aqui no nosso país. Diagnóstico laboratorial do Zika. Na fase aguda, colher amostras de sangue e urina. Entre o primeiro e os 5 dias do início dos sintomas, amostra de sangue. Isso é por PCR, tá? Entre o primeiro e o 15º dia, amostra na urina. A gente, no Einstein, sempre pede para, quando colher a amostra do sangue, colher a amostra da urina, porque não se tem certeza absoluta do dia de infecção, e a gente tem muitos casos que a gente só tem positivo na urina e não tem positivo no sangue.
Bom, existem outros materiais que você pode fazer a detecção. Na verdade, qualquer material humano você pode fazer a detecção, mas esperma, leite, eu vou mostrar um achado interessante que a gente tem vários tipos de materiais no qual a gente pode fazer a detecção do Zika. Depois do 5º dia, é recomendado você fazer a sorologia, o IgM se torna positivo e depois o IgG. Aqui está mostrando, então, tem um período de incubação, depois você começa a detectar o RNA viral nos primeiros 5 dias, um pouco mais, pode ser um pouco menos no plasma, né? E aqui a detecção na urina, que é pelo menos por 15 dias, algumas pessoas dizem até por 20 dias. E a detecção, então nos primeiros dias só o PCR que vai ser positivo, depois de 4, 5 dias, 7 dias a IgM se torna positiva e depois de 2 semanas, 15 dias o IgG se torna positivo. Bom, no caso de algumas gestantes, né, você pode fazer a coleta então no momento do parto, coleta do sangue umbilical, de fragmentos de placenta, de urina e de líquor, quando a gestante for positiva para Zika, tiver uma confirmação laboratorial da infecção durante a gestação. Quando ela tiver um exantema durante a gestação, sem ter sido incluída a infecção pelo Zika vírus em testes laboratoriais. Quando tiver um recém-nascido com alterações morfológicas, especialmente do sistema nervoso central, detectadas durante a gestação ou nascimento, e um recém-nascido com microcefalia, e aqui são as amostras que você pode colher o sangue venoso, o sangue do cordão umbilical, a placenta então seria para fazer o PCR, né? E o líquor também, em alguns casos, né, depende da indicação clínica, faria também no momento do nascimento a sorologia e o PCR. Aqui são alguns algoritmos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica para o diagnóstico do Zika, como eu disse para vocês. Então, teste molecular até a primeira semana dos sintomas. Você faria, então, no caso de um quadro clínico, é muito fácil de ser confundido dengue, Zika e chikungunya. Existem algumas diferenças que podem te guiar, mas nunca são 100%, né? Alguns lugares, acho que não sei se acho que o Ministério propõe procurar o dengue antes, mas você poderia procurar os 3 ao primeiro tempo e se você tem um diagnóstico do PCR, já te dá um diagnóstico de certeza. A parte da sorologia é um pouco mais complicada porque o dengue e o Zika, eles são flavivírus e a reação sorológica pode cruzar entre eles, mesmo IgM, tá? A gente tem kits cada vez melhores, que acho que um dos palestrantes vai falar para nós, mas o diagnóstico é um diagnóstico indicativo de infecção por IgM, Zika ou chikungunya, mas sempre lembrar que existe cruzamento das reações entre dengue e chikungunya, existe cruzamento com outro flavivírus, então não tem-se certeza da etiologia. Esse já foi. E o prodiagnóstico de Zika em gestantes assintomáticas é o teste de anticorpo, IgM anti-Zika. Se for positivo, testar IgM para dengue. Se for negativo, muito provavelmente é o Zika. Se for positivo, pode ser uma infecção por outro flavivírus, se for positivo tanto para Zika como para dengue. Aqui eu estou resumindo os diferentes métodos utilizados para a detecção do Zika, os testes de ácidos nucleicos, que a gente já viu, que detecta o vírus nas secreções, em tecidos, em produtos sanguíneos, tá? Ainda não existem poucos kits sendo desenvolvidos, tá? Mas ela é bem acurada e rápida. A detecção do antígeno para imunohistoquímica, a principal aplicação, não sei de algum kit, talvez até tenha, mas vai ser legal quando tiver um kit de detecção do antígeno na S1 que seja específico para o Zika, assim como a gente tem para o dengue, aí não vai precisar fazer o PCR, já ouvi dizer que tem gente desenvolvendo isso. Isolamento do vírus, que é uma técnica mais complexa, e a detecção dos anticorpos, que a gente já viu, anticorpos IgM, anticorpos IgG, que tem o problema da reação cruzada com outros flavivírus. Existe ainda um outro teste, que chama PRNT, que seria um teste ainda mais
específico para você diferenciar a infecção do Zika. Tem até colocado em alguns algoritmos, mas esse teste é um teste extremamente complicado para ser feito num laboratório que não tenha uma área especializada em virologia, porque ele é um teste de redução de neutralização por redução de placa. Então está mostrando aqui uma amostra positiva, ou seja, você precisa fazer uma cultura, você precisa colocar um anticorpo específico, ou seja, não é uma coisa que dá para fazer em qualquer laboratório. Tá? Então, as limitações do diagnóstico serológico do Zika é a extensa reação cruzada com o flavivírus. Existe relato de reação cruzada também naquele teste de neutralização, e na verdade, o ELISA in-house não é disponível, e a gente precisa então interpretar com cuidado os resultados de co-circulação de dengue e Zika. Não só um resultado positivo para dengue pode ser Zika, como um resultado positivo para Zika pode ser dengue. Isso é uma coisa importante de ser pensada. Tá? Diagnóstico laboratorial, vou começar a falar das metodologias que a gente usa no laboratório do Hospital Albert Einstein. A gente usa um mosaico. Isso era o que a gente usava no começo, um teste de imunofluorescência que detecta especificamente dengue 1, 2, 3 e 4, Zika e chikungunya. Aqui tem o organograma, um quadro suspeito, você utilizaria o teste. O chikungunya, como é um vírus, um alfa-vírus, tem menos reação cruzada. Nos casos de ser positivo para Zika ou para dengue, aí vai depender se é uma infecção secundária, cruzando inclusive com vacinação para febre amarela, tá? E aí você tem algumas opções. O IgM cruza menos, o IgG cruza bastante. Então você faz uma titulação dos níveis de anticorpos presentes para você saber se ele é mais reagente para dengue do que para Zika. E dessa forma você consegue fazer uma diferenciação. No caso de uma infecção primária, o teste tende a ser mais específico por infecção primária por flavivírus, mas isso é uma coisa muito difícil de você saber aqui no Brasil quem tem uma infecção primária por flavivírus ou não. Aqui está mostrando a especificidade e a sensibilidade dos diferentes vírus desse teste. A gente vê aqui para Zika 93% de especificidade de IgM, 96% é o IgG, né? 93%, o IgM é mais sensível, quase 100%. A sensibilidade é variável, de 84% a 100% de IgG, e mais sensível para IgM também. Um outro teste que foi lançado depois, que a gente começou então a utilizar, é o teste de ELISA, que é muito mais rápido e mais fácil de fazer. Então esse é o teste que nós utilizamos atualmente, o ELISA IgG IgM da Eurimum, nós utilizamos no laboratório do Hospital Albert Einstein. Aqui tem o algoritmo para testar essas amostras, detecção paralela dos anticorpos IgG e IgM. Para dengue, chikungunya e Zika seria o ideal para fazer. Aí, dependendo do resultado, você sabe que é uma possível infecção pelo dengue, pelo Zika, pelo chikungunya, mas você pode ter algum nível de cruzamento, principalmente entre o Zika e o chikungunya. Então, precisa ser visto com algum cuidado também, né? Obviamente a parte clínica é importante, mas em caso de IgM positivo, você poderia fazer, em todos os casos, você poderia fazer uma nova dosagem de IgG. Se tiver uma diferença importante, seria uma infecção primária aguda. Se o caso tiver um IgM fraco e o IgG for positivo e tiver uma diferença do título de IgG, dá uma infecção secundária aguda. Se o IgM for negativo, IgG positivo e não tiver essa diferença, seria uma infecção passada. Bom, a gente então começou a utilizar esse kit no Einstein, é um trabalho do setor de sorologia do Einstein, que a Eliane está aqui representando o setor. A sorologia do Zika, ela teve uma concordância global de 91% do IgG e 86% do IgM entre a imunofluorescência e o ELISA.
Em relação a casos discordantes para a IgM, teve uma negatividade pelo resultado liberado por um laboratório de referência, porém esses casos foram obtidos positivos pelo método de mosaico, ou seja, a gente mandava ainda para um outro laboratório fora do Brasil quando a gente tinha discordância. Então a gente tinha discordância principalmente para IgG, IgM, para dengue. Então esse era o... Ou seja, ainda é um teste que pode ter algum problema em alguns casos. Tá? Esse é um trabalho do Congresso de Patologia Clínica desse ano. Mostrando tudo que a gente já fez no Einstein nesses quase 2 anos, pouco mais de 1 ano. A gente fez, então, todo esse 2.100, um pouco mais de 2.100 exames de sorologia. No começo a gente fazia imunofluorescência, depois nós passamos para o ensaio imunoenzimático. A maior parte dos casos, ainda bem, todos eram negativos. A gente teve alguns casos positivos, 1,8% a partir do ensaio imunoenzimático, 5% da imunofluorescência. Essa diferença aqui talvez se deva ao período que a gente faça, que foi mais perto do verão, mais do começo do surgimento da epidemia, talvez isso justifique essa diferença. Né? Isso aqui são dados de laboratório, não tem muitos dados clínicos dos casos estudados. Bom, a parte de PCR que a gente faz é o PCR do Lanciotti, que é o que todo mundo utiliza. Tem 3 pares de primers, 2 a gente utiliza mais. No começo a gente utilizava 2, utilizava mais um de um grupo francês da IOS, mas como sempre batia os resultados, então a gente começou a fazer o teste com um desses pares de primers só. Esses primers são da região PRM e E. Existem outros primers de outras regiões. Esse é do grupo do Amadou, lá do Senegal, que são primers da região MS5, que parece ter um bom... Eu nunca trabalhei com eles, mas parece ter um bom... funcionar muito bem também. Esse, então, é a validação do teste de Zika, lá no Einstein. A gente faz a extração com o KIA-AMP, Viral RNA, e depois faz o PCR com aqueles primers que eu já disse, com a superscript, amostras de urina e sangue, PCR em tempo real. Então a gente tem um bom resultado comparando com um laboratório de referência, e a técnica que a gente usa de rotina. O teste de PCR que foi aprovado pela Anvisa, eu não sei se tem outros depois, tá? Não tive tempo de rever recentemente isso. E aqui a gente teve no Einstein quase 5% de amostras positivas para o PCR que foram submetidas à nossa análise. Uma plataforma interessante para utilizar para o Zika seria a plataforma da Cepheid, que é a mesma que tem sido proposta para fazer tuberculose em diferentes países do mundo. E a gente está trabalhando com eles para desenvolver uma metodologia para detectar Zika, ou uma metodologia específica para o Zika, ou até um triplex Zika, chikungunya e dengue. Eu queria mostrar só 2 trabalhos que nós fizemos, que são 2 trabalhos interessantes. Um trabalho inicial que a gente descreveu um caso de infecção de Zika numa paciente com 36 semanas e que ela não teve anormalidades durante a gestação e mesmo depois do nascimento, que a gente até ficava tranquilo até recentemente, mas essa semana diz que mesmo as crianças que nasceram normais podem vir a ter problemas. Então, bom, não sei como vai mudar essa história. Mas só mostrando aqui os resultados, era uma paciente de Manaus, teve um quadro clínico, com febre, dores articulares, colheu uma amostra para Zika no dia seguinte, deu PCR positivo, o IgM ainda era negativo, tanto para Zika como para dengue. Depois de quase 5 dias, pouco menos, até 4 dias, sei lá, ficou PCR positivo na urina. Esse exame já foi feito no Einstein, não, este aqui já foi feito no Einstein, com 5 dias ela teve o PCR positivo, agora não mais, só na urina também, tá? E começou a acompanhar a gestação nesses últimos meses, com vários exames, e a gente vê que todo o acompanhamento não mostrava nenhuma alteração. Era um desenvolvimento normal, sem sinais de infecção, sem hepatoesplenomegalia, sem alterações do sistema nervoso central.
13ª semana, colheu uma amostra de colostro que foi positiva para Zika no PCR. E a urina dela continuava positiva, o marido tinha urina positiva também. Os exames de ultrassom continuaram normais. Na 38ª semana foi o parto, a criança nasceu normal e positivo no leite, tá? Então a gente continua acompanhando o leite continuou positivo nessa amostra, mesmo depois do nascimento. Então dá um período de 40 dias do leite positivo. E aí, em colaboração com o laboratório da medicina tropical, da Camila e da Lucy, a gente fez a cultura do vírus para ver se o vírus estava de fato ativo, e aqui a gente vê a cultura controle e a cultura do leite, do colostro, mostrando que a gente tinha de fato partículas virais ativas nesse colostro e no leite. Um outro trabalho que a gente está fazendo é quase 3.000 amostras que foram colhidas durante a epidemia de dengue no começo do ano passado, né, entre abril e maio, e a gente já fez a pesquisa de dengue das 2.179 amostras, quase 70% tinha dengue, uma parte dengue 1, 1.505, chikungunya, das 556 amostras, nós não encontramos nenhuma, e a gente está realizando a pesquisa do Zika agora. Eu acho que meu tempo já acabou. Isso aqui são só os exames para mostrar no caso de uma infecção congênita e as ações que podem fazer contra o Zika. Isso é do começo do ano, mas acho que ainda vale. A gente está aumentando o conhecimento sobre a infecção cada vez mais. Precisamos desenvolver um sistema de testes rápidos e confiáveis. Acho que isso é uma coisa que talvez já precise um NS1. Controlar a infestação pelo Aedes aegypti me parece a coisa mais difícil de conseguir fazer. Protocolos de tratamento, trabalhos de base para as ações de vacina, que vocês ouviram, acho que isso já está bem avançado, e reprogramar o sistema de saúde em função da epidemia. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado a vocês.